Capítulo 8. O dia seguinte. Ricardo desceu da torre. O silêncio era ensurdecedor. Ele caminhou para fora, seus pés afundando na areia molhada e nos destroços. A praia, antes um tapete branco e imaculado, estava coberta por uma camada espessa de algas, galhos e o lixo que o mar havia vomitado de volta. Seu olhar se voltou para sua propriedade. A torre Éter e o bloco central estavam intactos, imponentes, como monumentos à engenharia de Pedro, sujos, açoitados, mas de pé. As vilas da encosta também haviam sobrevivido, protegidas pelas barreiras de contenção e pela vegetação que, embora danificada, havia se agarrado ao solo com uma tenacidade surpreendente. Mas o cenário sobre a água era desolador. Dos 12 bangalôs, 3 haviam desaparecido completamente, levados pelo oceano. As passarelas que levavam aos outros estavam destruídas, e os bangalôs restantes estavam danificados, alguns com telhados de palha arrancados, outros com janelas quebradas. Era uma ferida aberta na paisagem, um lembrete brutal da fúria de Iara. O prejuízo era visualmente estarrecedor, dezenas de milhões de reais em destroços. Ricardo não sentiu nada. Seu olhar se voltou para a vila dos pescadores, ou para onde ela costumava ser. Era uma cena de aniquilação. Casas de madeira haviam sido reduzidas a pilhas de gravetos, barcos de pesca, o sustento de gerações, estavam virados, quebrados, alguns a centenas de metros da praia, jogados no meio do coqueiral. Era a imagem da ruína total. Foi quando ele ouviu um som baixo que foi crescendo, o som de pessoas. As portas do centro de convenções se abriram e as famílias que passaram a noite abrigadas começaram a sair, cautelosamente, para ver o que restara de seu mundo. Eles viram suas casas destruídas, viram seus barcos em pedaços, houve choro, um lamento coletivo que pairou no ar pesado, mas não havia desespero. Um pescador mais velho, um homem cuja pele era um mapa de sol e sal, aproximou-se de Ricardo. Seus olhos estavam vermelhos, mas o seu rosto tinha uma expressão de dignidade. "Perdemos tudo, Sr. Ricardo", disse o homem, sua voz rouca. "A casa que meu pai construiu, o barco que era meu e do meu filho, tudo se foi." Ele fez uma pausa e olhou para sua neta, que se agarrava à sua perna, sã e salva. "Mas estamos todos aqui", continuou o pescador e apontou para o santuário. "Por causa desta fortaleza que o Senhor construiu. O Senhor não salvou nossas casas, o Senhor salvou nossas vidas." Ele estendeu a mão, uma mão calejada, forte. Ricardo a apertou. Naquele aperto de mão, uma nova aliança foi forjada. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Era seu assessor de imprensa de São Paulo, em pânico. "Ricardo, você está vendo os jornais? As imagens aéreas são devastadoras. Resort de luxo de R$1 bilhão destruído por tempestade antes da inauguração. Os investidores estão ligando, as seguradoras. O mundo acha que você está falido." Ricardo olhou para o pescador, para as famílias se abraçando, para o seu time de guardiães que agora distribuía café quente e pão para os desabrigados. Ele olhou para os destroços dos seus bangalôs e depois para os destroços da vila. "Marque uma coletiva de imprensa", disse Ricardo ao assessor, sua voz calma e firme. "Para hoje à tarde, aqui mesmo, no meio disso tudo. E prepare um comunicado. O título é Santuário anuncia a inauguração e lança plano de reconstrução da comunidade." O assessor ficou mudo. "Inauguração, Ricardo? O resort está em ruínas." "O resort está perfeito. A inauguração oficial para hóspedes pagantes está adiada por 3 meses. Mas a nossa verdadeira inauguração aconteceu ontem à noite. A partir de hoje e pelos próximos 90 dias, o santuário tem apenas um tipo de hóspede: nossos vizinhos. Nossa equipe e nossos recursos serão 100% dedicados a reerguer cada casa e consertar cada barco dessa vila. O custo da reconstrução da comunidade será nosso. E quando a primeira casa for entregue, faremos uma festa. Essa será a nossa grande abertura." Ele desligou o telefone. Pedro Monte se aproximou, olhando para os bangalôs destruídos.
Isso vai custar uma fortuna, Rick. A seguradora vai brigar, vai alegar ato de Deus. E a reconstrução da vila, estamos falando de dezenas de milhões a mais, não planejados. Ricardo colocou a mão no ombro do amigo. Pedro, nos últimos 2 dias, eu perdi 3 bangalós e ganhei uma alma. Foi a melhor transação que eu já fiz na minha vida. Ele olhou para o horizonte. O sol começava a romper as nuvens, iluminando a destruição, mas também revelando a resiliência das pessoas. O império de Ricardo não era mais de concreto, vidro e luxo. Era feito de algo muito mais forte. Era um império de sentimentos, forjado na fúria do oceano e batizado pela gratidão de um povo. E ele estava apenas começando.